Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai começar a regravar, atualizar o nosso curso gratuito que a gente já tinha aqui no YouTube, que vocês gostam bastante, e esse curso já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente começou a fazer ele, então a gente sentiu a necessidade de atualizar ele com conceitos novos, ideias novas e até aprofundar um pouquinho mais esse curso para vocês conseguirem começar melhor na tatuagem. Primeiro deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse curso e qual é o objetivo dele, tá? Esse curso ele não tem o objetivo de profissionalizar vocês, na verdade o nosso objetivo principal é que vocês tenham um conhecimento do mínimo para começar a tatuar, certo? Então a gente vai pegar a nossa experiência, tudo que a gente aprendeu, as dúvidas que vocês têm mais frequentes no começo, e a gente está trazendo para esse curso gratuito, que é para vocês terem o conhecimento básico para vocês começarem a tatuar. Mas de novo, esse curso ele não tem a ideia de profissionalizar vocês. Quem quiser se profissionalizar na tatuagem, a gente tem um curso, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente tem um curso onde vocês podem participar e lá sim a gente aprofunda todos esses temas, eles são muito mais abrangentes e tudo mais, a gente fala muito mais sobre posições de maca, sobre técnicas de tatuagem, tem workshops lá e tudo mais. Vocês podem conhecer o nosso curso lá no site, que esse sim é de fato para profissionalizar vocês, inclusive com certificado no final. Esse curso, o objetivo é trazer as informações básicas para vocês e da melhor forma possível para quem não tem dinheiro para adquirir o curso, quem está numa situação meio complicada ou até quem mesmo quer conhecer a gente, conhecer a nossa didática, a forma que a gente ensina, para saber se realmente vale a pena adquirir o curso e se profissionalizar com a gente, beleza? Então nessa primeira aula o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como montar o kit básico de tatuagem para vocês, certo? Eu vi que no primeiro vídeo que a gente fez, no primeiro curso gratuito que a gente fez, a gente acabou não sendo tão claro em alguns pontos e eu queria trazer isso mais detalhado para vocês, para ajudar melhor vocês a montar o kit de vocês, ver o que vocês de fato precisam para começar a tatuar. Lembrando que quando a gente está falando em começar a tatuar, a gente está falando de treino, certo? Então a gente não está falando de pele humana ainda, então quando vocês forem para pele humana, vocês já tem que ter um profissionalismo muito maior, então aqui a gente está falando de treino, certo? Lembrando também que quem quiser ficar por dentro de todas as novidades desse curso, tudo mais, quiser pegar os PDFs, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês do nosso Telegram, para vocês entrarem lá e lá vocês recebem todas as novidades, inclusive os PDFs das aulas. No primeiro curso a gente não conseguiu produzir os PDFs, então nesse curso agora que a gente está atualizando, a gente está deixando todos os PDFs lá das aulas que a gente vai fazendo para vocês, para que vocês possam acompanhar de uma forma mais tranquila, então não precisa se preocupar com o que está escrito no quadro, o PDF já vai estar disponível para vocês assim que essa aula sair. O que a gente fez então? A gente conseguiu separar em 4 pontos para vocês, que eu acho legal fazer essa divisão para vocês entenderem aonde que o investimento de vocês tem que ir de forma mais certeira, de uma forma mais correta de botar o investimento de vocês e aonde vocês vão acabar trocando material e tudo mais, então meio que tanto faz o material que vocês vão escolher. Então nós separamos da seguinte forma: os equipamentos que vocês vão usar, os materiais de adaptação, esses materiais aqui é os que vocês vão se adaptar, os que vocês vão escolher o maior número de marcas possível para encontrar a melhor adaptação de vocês. Aqui embaixo a gente tem os materiais de reposição, então são materiais que vocês vão usar, vocês vão ter alguma preferência, mas eles têm uma reposição um pouco maior, então vocês vão poder experimentar de uma forma um pouco mais tranquila. E aqui são os materiais descartáveis. Os materiais descartáveis são aqueles que vocês vão comprar e que meio que indifere da marca que vocês vão usar, mas basicamente são materiais que vocês vão ter que ter, vocês vão usar com bastante frequência, então a gente acha importante colocar aqui nessa lista, tá? Então a gente vai começar pelos nossos equipamentos, tá? Quais os equipamentos que a gente precisa ter basicamente para começar a tatuar? Que é onde a gente vai fazer o nosso maior investimento, certo? Aqui é onde vocês têm que colocar o dinheiro de vocês da melhor forma possível, porque isso aqui influencia diretamente na evolução de vocês. Vocês podem investir um pouco menos, um pouco mais, mas é nesse ponto aqui que a evolução de vocês vai de fato acelerar ou ir um pouquinho mais lenta, dependendo do investimento que vocês fizerem. Então a gente vai ter, só lembrando, tá? Fazer um investimento não quer dizer gastar mais dinheiro, mas fazer um investimento correto, certo? Então, lógico que para materiais bons eles são mais caros, mas principalmente para vocês fazerem o investimento correto para não perder dinheiro. Quando a gente compra equipamentos ruins, a gente acaba perdendo dinheiro porque tem que trocar eles várias vezes e isso acaba não sendo positivo. Então vamos lá, primeiro a gente vai precisar de uma máquina, obviamente, né? Essa máquina de tatuagem ela pode ser uma máquina de bobina ou máquina rotativa. A gente vai entrar bem a fundo nas máquinas quando a gente fizer a próxima aula, que vai ser de máquinas e fontes, certo? Mas agora basicamente o que eu queria falar para vocês são esses 2 modelos que a gente vai ter, máquina de bobina e máquina rotativa. Aqui tem um ponto importante da gente falar, tá? É muito comum a galera vender máquinas híbridas, certo? O que são máquinas híbridas? Máquinas híbridas são máquinas híbridas. Elas não são máquinas de traço, não são máquinas de sombra e não são máquinas de pintura. E uma dúvida muito comum que a galera tem no começo, que a galera pergunta pra gente é o seguinte: Nicolas, qual a melhor máquina de tatuagem para começar? Qual a melhor máquina?
Gente, não tem como eu dizer para vocês qual é a melhor máquina de tatuagem para começar. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeiro, fujam de máquinas híbridas, porque máquinas híbridas elas não ajudam no processo de evolução. Elas não estão específicas para traço, para nos ajudar a evoluir no traço. Elas não estão específicas para pintura, ajudar a gente a fazer uma pintura sólida, e para sombreamento, para fazer uma sombra suave ou uma sombra mais pesada. Então, máquinas híbridas elas não têm uma regulagem certa. Então, quando alguém fala para vocês, mas tal máquina é híbrida, depende. Se vocês já tiverem experiência com máquinas, vocês vão conseguir fazer vários tipos de trabalho com várias máquinas. Mas no início, esquece máquina híbrida, tá? A máquina híbrida, ela não vai ajudar vocês no traço, na sombra e na pintura, certo? Lembrando que esse é o meu ponto de vista, vocês podem pegar ideias com outras pessoas e tal, e acho bem válido isso, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? No começo, as máquinas, elas têm que ajudar vocês no traço. O traço é a base da tatuagem, certo? Se vocês não tiverem uma máquina regulada para traço, isso vai atrapalhar o processo de vocês. Vocês vão ter traço falhado, vocês vão ter traço estourado, máquina com uma vibração muito alta, máquina que não ajuda na pigmentação para traço. Então isso é bem importante para a curva de aprendizado de vocês, ela ser mais rápida, ela evoluir mais e não vocês ficarem muito travados ou travadas por conta do equipamento, que isso é muito comum acontecer no começo. Então a gente vai ter máquinas de bobina e máquinas rotativas. Cada uma tem as suas características, a gente vai falar na aula de máquinas, tá? Segundo ponto, a fonte. Fonte de tatuagem. A fonte de tatuagem ela serve para ligar a nossa máquina. Então a gente precisa de uma fonte de tatuagem para ligar a máquina. Aqui é um ponto que a gente normalmente acaba investindo na fonte mais em conta. E por que eu vou falar isso para vocês que é um erro? Existem fontes muito boas e muito baratas que elas têm uma qualidade absurda, uma qualidade muito boa profissional que vocês vão usar essa fonte por anos e anos, certo? Mas normalmente a gente acaba procurando no mercado aqui que o mercado oferece e essas fontes em torno de 150, 180, 200 reais, elas acabam sendo uma ideia bacana porque a gente economiza um pouquinho no investimento inicial, porém o que acontece? Ela começa a oscilar, ela tem componentes mais fracos, ela esquenta, ela vai perdendo a força dela e isso vai se traduzindo diretamente no trabalho de vocês. Então quando vocês estão traçando, que vocês estão vendo que o traço de vocês está falhando, vocês não vão saber se é a máquina, se é a mão de vocês que está tendo problema para traçar ou se é a fonte que está oscilando e vocês não conseguem suprir essa necessidade da fonte dela oscilando e acaba falhando o traço, estourando o traço, enfim. Então a fonte ela é um investimento muito importante sim, a gente tem que cuidar da amperagem que a gente tem na fonte. Acima de 2 amperes a gente está começando a falar de umas fontes que são bacanas, que são boas, certo? Mas o ideal é procurar uma fonte que tem em torno de 3 amperes para dar uma segurança, uma garantia para vocês. A gente também vai falar de fontes, dar algumas sugestões na nossa próxima aula, onde a gente vai falar de fontes e máquinas, certo? Mas aqui é um investimento bem importante da gente fazer. E por que eu falo para vocês investimento inteligente? Não quer dizer que vocês vão ter que gastar mais, mas quer dizer que se vocês botarem um pouquinho mais de dinheiro, ou às vezes até o mesmo valor, vocês conseguem comprar um material que vocês conseguem usar por muito tempo, inclusive profissionalmente, e depois vocês conseguem fazer o retorno desse investimento que vocês fizeram em financeiro, né? E aí vocês conseguem comprar uma fonte que daí agrada a vocês, seja uma fonte mais direcionada para tatuagem, com memórias de voltagem e tudo mais, certo? Mas a fonte, o que ela precisa ter basicamente é entregar uma energia limpa para nossa máquina, tá? Outra coisa que a gente precisa é o clip cord. O que o clip cord faz? O clip cord traz a energia da fonte, que tem que ter essa energia limpa, e leva essa fonte até a máquina. Então também é uma peça muito importante que a gente tem nesse quebra-cabeça aí. A gente precisa de clip cords de qualidade. Também, no começo, o que a gente faz? A gente investe em clip cord de 15, 20 reais e eles funcionam. Nesse ponto, vocês podem comprar um que vai funcionar. O que acontece com esses clip cords? Eles acabam quebrando muito fácil, eles acabam estragando, oxidando, inclusive gerando oscilações nas máquinas de vocês. Então, vocês podem começar com um clip cord baratinho, mas o que vai acontecer? Vocês vão ter que comprar outro, e outro, e outro. E de 15, 20 reais, de 20 em 20 reais, por exemplo, vamos botar um valor médio aí, de 20 em 20 reais vocês chegam no valor de um clip cord que vocês compram uma vez e vocês podem usar por muito tempo que não vai dar problema. Então aqui também é bacana vocês investirem, lembra que a gente está falando do ponto onde a gente mais precisa investir para garantir que a qualidade do material, a qualidade da energia chegue no material de vocês, chegue na máquina de vocês, para vocês não terem nenhum problema. Porque o que acontece? Quando a gente está começando, é muito comum a gente ter problemas de equipamento que a gente acha que é nosso. E na verdade é o nosso equipamento que está atrasando o nosso desenvolvimento, tá? Então aqui é importante também fazer um investimento. A gente tem basicamente 3 tipos de clip cord, tá? É o tradicional, RCA e o BNC. O clip cord tradicional é aquele clip cord que tem 2 fiozinhos assim, ele não é uma conexão, na verdade ele não tem um conector, né? Ele faz por contato. Então ele não é o melhor clip cord que se tem, mas muitas máquinas, principalmente as máquinas de bobina, usam esse clip cord tradicional, certo? A gente tem o modelo padrão da indústria, que é o RCA, que hoje inclusive várias máquinas de bobina estão vindo com conexão RCA, que a conexão RCA é uma conexão bem comum, super simples assim, é bem mais segura, bem mais
tranquila do que o clipcord tradicional. Então o RCA é o padrão que a gente tem. Normalmente as máquinas rotativas elas só trabalham com RCA, algumas têm a opção de clipcord tradicional, mas o RCA é o padrão da indústria de hoje. E o clipcord de BNC, a gente vai fazer um review para vocês explicar o que é esse BNC. BNC é uma conexão que já está no mercado há muitos anos, mas a tatuagem ainda não usa ela e não faz sentido não usar porque ela é uma conexão muito mais segura que o RCA. Ela é uma conexão muito mais segura, muito melhor de ser usada, porque ela oferece essa segurança de não desconectar, de não gerar oscilação, de não gerar nada. Inclusive, ela garante que o teu cabo dure muito mais tempo por conta do conector BNC. A gente vai falar mais adiante, mas hoje basicamente vocês só vão encontrar a Asvera PWT que produz esse clipcord, e a Fullness, que eles usam, algumas máquinas deles já vem com esse conector BNC para vocês. A gente vai apresentar para vocês aqui também ao longo do curso, tá? Então, clipcord também é muito importante da gente ter, é bem importante a gente fazer o investimento correto nele. O pedal, basicamente a gente tem o pedal para que ele funciona? Ele funciona num acionamento, quando a gente aciona ele libera energia para ir até a máquina. Quando a gente para de acionar ele, quando a gente solta o pedal, ele corta essa energia e a máquina desliga. Então, basicamente, é o que vai fazer a nossa máquina ligar e desligar. Algumas fontes, elas têm a função sem pedal, que daí vocês apertam um botãozinho ou alguma coisa assim, e vocês conseguem deixar a máquina ligada o tempo inteiro. Isso é bem comum quando a gente trabalha com máquinas rotativas, PEN, coisa assim, mas não são todas as fontes que tem. Então, a gente acaba usando o pedal, que o pedal ele serve justamente para liberar essa energia para a máquina, e aí dessa forma a gente conseguir ligar a máquina e poder trabalhar. O pedal, ele tem basicamente duas formas, tá, de funcionamento. Uma é por contato, então são duas chapas metálicas, quando elas se encostam, a energia passa por ali, certo? Esse é o mais simples, o mais comum de a gente ter em pedal. E outros pedais, eles trabalham com botão. Então, ao invés das chapas se encostarem, uma chapinha de cima encosta num botão e esse acionamento por botão, ele vai e libera energia para a máquina. Qual a diferença dos dois? Acionamento por contato, os dois funcionam muito bem, muito certinho, mas o acionamento por contato, ele acaba oxidando muitas vezes, ele acaba tendo alguns problemas e algumas vezes eles podem gerar oscilações, eles podem ligar e desligar a máquina, tem vários fatores que podem acontecer assim por conta dele ser um contato. Então, se ele estiver oxidando, se ele tiver com algum problema assim, vocês vão ter que ir ali limpar, é super simples de limpar, mas vocês vão ter que ir ali limpar esse contato para conseguir ter o resultado da energia limpa. Já os pedais que vêm com botão, eles não têm esse problema, tá? Normalmente eles são mais blindados, assim, são mais blindados à oxidação, então eles não têm esse problema, porém eles são mais caros, tá? Por que aqui eu coloquei no investimento alto? Porque o pedal, normalmente a gente compra os pedais mais em conta também, o pedal ele é um material que fica no chão, e a gente tem um cuidado muito diferenciado do material que fica no chão para o material que fica na nossa bancada. E como ele é acionamento pelo pé, normalmente a gente tem mais problemas com o pedal, de ter mau contato, de ter oxidação, por exemplo, como eu estava falando no caso do pedal de contato. Então, se vocês comprarem um pedal bom, de qualidade, principalmente um pedal de botão, isso vai facilitar o trabalho de vocês, tá? Aqui eu recomendaria exatamente nessa ordem o investimento, tá? Máquina, fonte, clipcord e pedal. Não que o pedal seja menos importante, mas é que o pedal, se ele for de uma qualidade ok, ele já funciona super bem. E quando ele for o pedal de contato, a gente consegue simplesmente lixar ali no contato e consegue ter um resultado 100% com ele, então isso não seria problema. Vamos para a nossa segunda parte, tá? Os materiais de adaptação. Por que eu falo materiais de adaptação? Esses são materiais que a gente vai ter que experimentar. Não adianta eu pegar e recomendar marcas para vocês, vocês vão ter que experimentar esses materiais. Por quê? Esse material muda de preferência de cada pessoa, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Então vocês vão receber várias recomendações disso aqui, mas o mais importante é que vocês experimentem. E por isso que eu coloquei o investimento lá em cima, que ele é um pouquinho mais alto do que o resto. Por quê? Porque vocês vão ter que comprar vários desses. Vocês vão ter que comprar várias marcas para vocês poderem experimentar. E eu recomendo fortemente que vocês comprem várias marcas, porque, por exemplo, aqui, ó, agulhas e cartuchos, eles variam muito de marca para marca. Às vezes a gente acaba comprando uma marca porque ela é mais em conta e muitas agulhas acabam vindo cegas, acabam vindo com vários problemas assim, e isso a gente não quer. Vou explicar para vocês então cada um desses itens, tá? Agulhas e cartuchos. As agulhas são os materiais que é o material que usa para carregar a tinta para dentro da pele, certo? Esse material é essencial que ele seja bom, é muito importante. Por quê? As agulhas, elas não podem ser cegas. A gente vai falar mais a fundo disso quando a gente fizer a nossa aula de agulhas, certo? Mas as agulhas, tanto as agulhas normal como do cartucho, elas não podem ser cegas. Porque o que acontece quando a gente está tatuando em pele humana? Se a agulha for cega, na pele artificial vocês talvez nem percebam, mas na pele humana, a agulha cega, ela não vai perfurar, ela vai só machucar e não vai pigmentar. E aí vocês vão estar machucando, não vão estar conseguindo pigmentar e não vão entender aonde que está o erro para vocês poderem corrigir, quando na verdade o erro está no equipamento, certo? No material, desculpa. Então vamos lá. Agulhas e cartuchos.
é o que carrega a tinta para dentro da pele, certo? Por que eu coloquei agulhas e cartuchos? Porque basicamente hoje a gente tem duas formas de usar isso. As agulhas de haste, que elas são as agulhas com hastezinha lá em cima, e essa tem uma montagem um pouquinho mais complicada do que os cartuchos, na verdade é bem mais complicado porque o cartucho é super simples. Então a gente vai usar ou as agulhas de haste ou cartuchos. Cartuchos normalmente a gente vai encontrar nas pens, elas já vêm prontas para cartucho, tá? Nenhuma pen usa agulha de haste. Então vocês usam direto o cartucho nela e é super simples, muito melhor de usar, é muito bacana os cartuchos, tá? As agulhas de haste você já tem que fazer um pouquinho mais de adaptação, vocês vão ter que colocar um grommet nela, vocês vão ter que comprar biqueira para usar ela, e vocês vão ter que colocar elástico para firmar ela, tem que entortar ela um pouquinho. Então tem vários pontos aí que no cartucho vocês não vão precisar fazer isso, certo? Então, agulhas e cartuchos. Esse investimento, ele vai, que nem eu falei para vocês, de experimentar várias marcas diferentes. Por quê? Muitas vezes a gente acaba pegando recomendação de uma pessoa que diz: ah, mas tal marca é melhor, tal marca é melhor, tal marca é melhor. E isso vocês vão se adaptar com o tipo de agulha que tem. Mas o mais importante é que essas agulhas elas não sejam cegas e que elas tenham algum padrão de qualidade, tá? O que eu falo de padrão de qualidade? Muitas marcas começaram a entrar no mercado de tatuagem e simplesmente pegam, todas as agulhas elas vêm da China, certo? E pegam um fornecedor da China, mandam o material para cá e não tem um controle de qualidade desse material. Então só recebem o material aqui e vendem a caixa com várias agulhas. O que acontece? Nessas várias agulhas, muitas vêm cega, muitas vêm tortas inclusive, muitas vêm com algum defeito que acaba não ajudando vocês, muitas não têm a qualidade de uma agulha polida, por exemplo, elas acabam sendo texturizadas e acabam machucando mais a pele e tudo mais. Então tudo isso é importante vocês conhecerem. A gente vai, como eu falei, a gente vai se aprofundar um pouco mais na aula de agulhas, mas é importante que vocês experimentem as agulhas e cartuchos de vocês para vocês encontrarem o melhor material para vocês. Lógico que tem marcas que a gente vai recomendar para vocês e marcas que a gente não vai recomendar que vocês comprem, mas dentro das marcas possíveis é importante que vocês encontrem a melhor marca que vocês se adaptam e tudo mais, tá? Biqueiras e adaptadores. Bom, vamos lá. Se a gente está usando agulha de haste, a gente vai precisar de biqueira. A biqueira é esse aqui em vermelho, tá? A biqueira é o que segura, que vai dentro da agulha, e a biqueira é onde a gente segura na pegada da máquina, certo? Então aqui é a nossa pegada. As biqueiras, elas têm uma variação nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, que é o grip, que a gente chama. Que ali tem grip de 19 milímetros até 32, alguns tem até 35, algumas até um pouco maior. O que é esse grip? É o tamanho da pegada que a gente vai ter. Então, se a gente vai ter uma pegada menorzinha, uma pegada maior, e isso vai variar do gosto de vocês, tá? Não recomendo nenhum tipo de numeração de grip, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, uso 32, gosto de usar 32, mas isso não quer dizer que vocês tenham que usar mesmo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, a biqueira, ela vem completa, tá? Ela vem o grip com o tip no meio, certo? O tip é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é o tip, tá? Ele vai lá de cima até aqui embaixo, certo? E os adaptadores, o que seriam os adaptadores? Os adaptadores são adaptadores de cartucho ou até do próprio tip. Então, que no caso a gente chama de grip só daí, tá? Esses grips de agulha de haste, eles são normalmente de nylon ou de alumínio. Eu recomendo fortemente que vocês peguem um de alumínio, tá? E é um investimento muito bom pra gente fazer no começo, porque a gente deixa de comprar um monte de biqueiras. Quando a gente está fazendo treino, a gente tem que comprar uma biqueira para cada tipo de treino. Por mais que no treino a gente possa reutilizar as biqueiras, acaba não sendo tão prático, acaba sendo mais um custo muito maior, muito mais elevado do que vocês comprarem um grip. O grip ele funciona dessa seguinte forma, ó. O grip ele vem, que nem essa partezinha preta aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele vem só essa parte. Então vocês podem colocar ou o tip longo, que é toda essa parte vermelha ali, ou o tip longo, que vocês vão comprar daí específico para cada agulha, ou só a ponta do tip, certo? Que daí se vocês comprarem só a ponta do tip, normalmente os grips eles também vêm com essa parte aqui em cima de alumínio, tá? Ou de aço inox, enfim. Então, quando vocês comprarem, vocês vão normalmente só precisar comprar essa pontinha do tip. Isso sai muito mais barato do que vocês comprarem a biqueira inteira. Isso seria um adaptador para tip, certo? E aí nós temos os adaptadores para cartucho. Vamos supor que tu tem uma máquina rotativa e tu quer colocar um cartucho nela. Tu pode comprar um adaptador de cartucho e dessa forma vocês vão usar o cartucho, tá? Que o cartucho é esse aqui, ó. Vocês vão usar o cartucho, vão usar que nem da mesma forma que vocês usam numa pen. Os adaptadores de cartucho eles têm com catraca e sem catraca. O que isso significa? Tu consegue regular de uma forma mais fácil a ponta da agulha. Os adaptadores com catraca, tu só gira uma catraca e vai saindo mais agulha ou menos agulha para fora. Os adaptadores de cartucho, que eles não têm catraca, vocês vão ter que ajustar ali direto na máquina, tá? Mas a gente vai explicar isso melhor para vocês futuramente. Recomendo comprar adaptadores, justamente por conta dessa economia que a gente tem no começo, tá? Então recomendo vocês comprar.
Tintas, vamos lá. Tintas, a gente tem uma grande incógnita aqui pra galera, tá? Na verdade é bem simples. Qual é a melhor tinta para começar? Qualquer tinta que esteja registrada na Anvisa, certo? A qualidade das nossas tintas brasileiras, elas são muito boas. O que vai variar de uma tinta para outra? Vai variar basicamente a densidade da tinta. Então, se é uma tinta mais grossa, se é uma tinta mais líquida. Mas todas elas vão pigmentar bem e vão ter a cor correta se vocês fizerem a aplicação correta. Então, por que eu estou falando para vocês que qualquer tinta que esteja regulamentada na Anvisa? Primeiro, que é o material que a gente pode usar, certo? Segundo, as tintas que estão regulamentadas na Anvisa, elas estão dentro do padrão do que a gente precisa para tatuagem. E elas são boas, são muito boas. E no começo, quando a gente está tatuando, o que mais conta é a nossa aplicação. Então, se a gente tiver uma tinta muito boa, a melhor tinta do mundo, e não tiver uma aplicação boa, essa tinta não vai ter resultado bom. Então, não adianta a gente ter investido muito dinheiro numa tinta gringa, sei lá, alguma coisa do tipo, que a gente tenha como padrão de qualidade, sendo que vocês não têm a aplicação boa. Então, no começo, esquece isso. Faz a aplicação, se preocupa com a aplicação, que a aplicação é o mais importante de tudo. Se vocês souberem aplicar, se vocês tiverem uma aplicação boa, todas as tintas do mercado vão atender vocês. E aí, futuramente, vocês vão experimentar outras tintas e vão escolher a que vocês gostam mais de acordo com a densidade delas, tá? Então, tintas, por que o investimento também é alto? Por conta disso, vocês têm que experimentar as marcas, ver quais as tintas que vocês gostam, qual o tipo de material que vocês gostam de trabalhar, para conseguir comprar o material correto para vocês, certo? E lá no final eu coloquei o transfer, e o transfer é uma coisa importante também, por quê? Coloquei como material de adaptação, porque uma vez que tu encontra o teu transfer preferido, vocês não vão querer trocar de transfer, tá? Porém, até lá é um longo caminho. Então, basicamente, o que eu diria para vocês aqui? Não comprem transfer de bastão, porque o transfer de bastão ele não é higiênico, na questão da biossegurança, ele não é o correto de se usar, a não ser que vocês passem num papel toalha e daí no papel toalha vocês passem na pessoa. Só que é um trabalho muito maior, ele não é um transfer que deixa tão grudado o decalque, ele é um pouquinho mais suscetível a duplicar e tudo mais, principalmente para quem está iniciando, estou falando quem está iniciando, então eu não recomendaria comprar o transfer de bastão, tá? Qualquer transfer que seja de creme ou líquido, vale a pena vocês comprarem. E aí dentro dessa possibilidade vocês vão experimentar de várias marcas. Qual é o problema e por que eu coloquei ele aqui num investimento um pouquinho mais alto? Porque os transfer eles não são tão baratos, é em torno de 50 a 60 reais cada um, certo? E aí fica difícil de vocês comprarem de várias marcas. Mas o que faz? Usam e eles duram bastante, muito, tá? Então o que vocês fazem? Compra o primeiro transfer, vê se ele funcionou para vocês, se ele ficou legal. Quando acabar esse, compra um segundo, ou quando estiver perto de acabar, compra um segundo transfer, porque daí vocês vê se vocês gostam mais desse novo e tudo mais, mas por isso que eu digo que aqui vai um custo um pouquinho maior, certo? Porque vai até o ponto de vocês se adaptarem. De novo, não existe o melhor transfer do mercado. Existe o transfer que vocês mais se adaptam, que vocês gostam mais. Muitas pessoas vão dizer, a marca X da marca Y é o melhor transfer. Não é assim que funciona. Para uma pessoa vai funcionar, para outra pessoa não vai funcionar. Lembrando também que isso é o meu ponto de vista, vocês podem e devem consultar outros profissionais para vocês saberem a melhor compra para vocês dos materiais, mas o que a gente pode trazer para vocês é isso, tá? E aí a gente vai para os materiais de reposição. O que são os materiais de reposição? Vaselina ou manteiga. A vaselina ela serve para quê? Ela nos ajuda na pigmentação. Então a vaselina ela serve para deslizar melhor a agulha, para a agulha facilitar a entrada na pele e isso fazer com que a gente tenha uma pigmentação mais rápida, mais precisa. Muitas pessoas gostam de usar manteiga. Eu não recomendo vocês manteiga no começo porque a manteiga é mais cara. Então vocês podem comprar vaselina, um pote grande de vaselina e ir experimentando ele ali, ver se vocês gostam, porque a vaselina ela faz todo o papel, cumpre todo o papel, principalmente quando a gente está trabalhando com pele artificial, que limpa super bem, então não faz sentido comprar manteiga por ela ser mais cara. Mas na pele humana, particularmente, eu prefiro usar manteiga, eu acho que ela acaba sendo muito melhor, existem de várias marcas, mas de novo, é um material de adaptação que vocês vão experimentar e vocês vão repor ali com bastante frequência. O papel ectográfico ele serve para fazer o decalque, então a gente vai usar o papel ectográfico para colocar o nosso desenho por cima, riscar, que ele parece um papel carbono, mas não é papel carbono. Vocês vão riscar ali tudo direitinho e daí vocês vão usar o transfer para colar esse decalque na pele. E aí ficar o tempo todo da tatuagem para conseguir fazer. Lembrando que é bem importante, tá? O decalque é uma parte bem importante, a gente vai falar sobre isso nesse curso. Então o papel ectográfico, basicamente o que a gente vai comprar é o U20. Eu vou colocar aqui do lado para vocês, tá? U20. Esse é o padrão, ele é bem comum, é bem fácil de achar em várias livrarias, papelarias, coisas assim. Vocês encontram bem fácil e ele é o que apresenta melhor resultado para quem está iniciando, super fácil de transferir, super bacana, tá? Então o papel ectográfico a gente vai usar para o decalque. Vocês vão encontrar de várias marcas e também, se vocês puderem experimentar de outras marcas, é bacana, mas
não é uma questão que vai influenciar diretamente no trabalho de vocês. Lembrando que isso aqui influencia, tá? A tinta, até vocês se adaptarem com a tinta correta, saber a escolha das agulhas corretas, usar o adaptador que vocês gostam, que vocês melhor se adaptam e ter um transfer de qualidade, isso vai influenciar diretamente na qualidade da tatuagem de vocês, lógico que com adaptação. Nesse caso já não influencia mais tanto, tá? Então papel ectográfico, papel U20, 100%. Batoque e porta-batoque. Vocês não precisam necessariamente ter um porta-batoque. Vocês podem botar um pouquinho de vaselina embaixo do batoque e colocar na bancada de vocês. Mas principalmente no começo a gente acaba derrubando muito. É bem comum a gente derrubar o batoque. Então eu recomendo que vocês comprem um porta-batoque. É super baratinho, tá? E é onde fica a nossa tinta. Ali onde a gente coloca, deposita a nossa tinta para fazer a tatuagem. Então o batoque é super baratinho. Recomendo vocês comprar o batoque M, que é o bem padrão, assim. Não recomendo comprar o P. Por quê? Porque normalmente quando a gente está iniciando, a gente não consegue entender tanto a profundidade da agulha dentro do batoque. E aí a gente acaba batendo com a agulha no fundo do batoque, quando ele é P, acontece isso muito. A gente acaba batendo com a agulha no fundo do batoque e isso vai estragando o fio da nossa agulha, tá? Então pelo menos um batoque M, certo? O G, o problema do batoque G é que ele gasta muita tinta. Então se vocês não forem usar tudo que está dentro dele, não vale a pena ter o batoque G, por isso que eu recomendo o batoque M, tá? Basicamente ele vem em 3 tamanhos, como vocês devem imaginar, P, M e G, certo? O grommet é uma coisa bem importante que a gente normalmente esquece de comprar quando está comprando o kit de tatuagem. Só que o grommet ele só vai ser necessário quando a gente estiver trabalhando com agulhas de haste, certo? O grommet ele vai aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, vou fazer em vermelhinho aqui, ó. A gente tem a nossa agulha, tá? A agulha de haste basicamente ela é assim, tá? Aqui é a ponta da agulha, aqui é a haste e em cima é o anelzinho. Aqui dentro a gente vai colocar o grommet, ó. Exatamente aqui dentro, tá? E ele faz a volta por fora assim, certo? Então o grommet é o que coloca, o que encaixa esse anel, esse aro da haste no batedor que a gente está usando. Então seja máquina direct drive ou máquina de bobina rotativa, qualquer modelo, vocês vão ter um batedorzinho que vocês vão encaixar ali a haste para poder fazer a pigmentação. Então o grommet é isso aqui, é super barato, mas muitas vezes a galera esquece de comprar e quando a pessoa compra de longe pela internet, esquece de botar isso e acaba não conseguindo trabalhar tão bem. Tem como a gente fazer um grommet de papel toalha, mas é muito ruim, não faz sentido porque é um material muito em conta. E também a gente vai ter que usar um elástico, tá? O elástico, ele vem aqui assim, ó. Ele abraça aqui a haste da agulha, tá? Por quê? A gente vai explicar rapidinho aqui pra vocês, mas depois a gente explica na aula de agulhas. Quando a gente tem agulha reta, tá? Aqui, o que a gente faz? A gente vai dar uma leve entortada pra frente, tá? Então a gente tem a agulha, é como se ela ficasse assim, tá? Eu tô exagerando aqui pra vocês poderem ver, certo? Então a gente vai dar uma entortada. Quando a gente fizer essa entortada, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na máquina e pra ela não ficar torta, a gente vai colocar o elástico aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais para baixo, mas enfim. A gente vai colocar o elástico aqui nessa parte da haste. Então aqui vai a biqueira, tá? Aqui vai a biqueira, a gente vai colocar o elástico aqui em cima. Esse elástico ele é só para fazer uma pressãozinha na agulha para que ela fique direitinho. Lógico que a curvatura não é essa, depois a gente explica melhor para vocês. Mas a agulha vai ficar curvada, levemente curvada, tá? Quando a gente coloca na biqueira, a gente usa esse elástico para calçar ela, para escorar ela e ela fica bem direitinho, bem firme, tá? Então o elástico é uma coisa que vocês têm que ter, é bem importante. E isso se usa em praticamente todas as máquinas que não seja de cartucho. E a bandagem não é essencial, mas eu recomendo a bandagem para vocês, por quê? Principalmente se vocês estiverem usando adaptador. A bandagem é uma fita que a gente coloca em volta do grip. E ela faz com que a gente consiga ter mais firmeza. Então quando sobra um pouquinho de vaselina, a gente passa sem querer a vaselina no dedo e vai direto no grip, às vezes o nosso dedo escorrega ali. Se a gente tiver com a bandagem, isso não vai acontecer. Então isso vai facilitar para a gente conseguir ter uma pigmentação melhor, para a gente conseguir ter mais firmeza na mão. Então a bandagem é uma coisa bem bacana de comprar. Não é essencial, mas eu recomendo vocês comprarem. E por último, então, a gente vai ter os nossos materiais descartáveis. Esses materiais são materiais que tanto faz a marca que a gente for comprar, tanto faz porque eles não influenciam em praticamente nada a nossa tatuagem, a não ser o fato de eles serem necessários para a gente tatuar, certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter que ter as luvas, tá? As luvas, basicamente, a gente tem as luvas de látex e as luvas nitrílicas, tá? A diferença entre elas é que a luva de látex ela é mais barata, porém ela rasga com uma facilidade muito maior e é bem comum ela rasgar durante o procedimento, tá? E normalmente elas têm um pozinho dentro que não é muito bom para a saúde, então não é uma coisa legal da gente usar a longo prazo. As luvas nitrílicas, elas são muito melhores, elas são muito mais resistentes, só que elas são muito mais caras também, e bem mais caras mesmo. Então aqui é uma escolha que vocês vão ter que fazer.
Pode começar a tatuar com luva de látex sem problema, é mais em conta, vale mais a pena, até para vocês poderem ter mais material, mais tempo de material quando vocês fazem a primeira compra. Almotolia e borrifador, tá? Vocês podem ter um ou outro, mas a almotolia e o borrifador, eles vão servir para fazer a limpeza da pele ou a limpeza da área que vocês estiverem treinando, né? Mas é importante a gente ter, porque é onde vai a nossa solução de limpeza, é onde vai o nosso álcool 70, que a gente acaba usando bastante, e o álcool 70 eu recomendo vocês usarem desde o início para manter tudo higienizado direitinho, tá? Protetor de máquina e clip cord. Daí vocês vão perguntar, tá, mas Nicolas, se eu posso reutilizar a biqueira, para que eu vou usar protetor de máquina e clip cord no começo? Porque isso é uma coisa que já vai acostumar vocês a usar isso durante todo o processo de tatuagem. Isso é uma questão de biossegurança, então a gente tem que usar protetor de máquina e protetor de clip cord, certo? Mas eu não quero comprar no início, beleza, mas saibam que isso vocês vão ter que usar durante todo o processo de tatuagem de vocês. Álcool 70 e álcool gel. Depois do período que a gente passou, a gente sabe a importância do álcool 70 e do álcool em gel, então basicamente por que vocês vão ter dois diferentes? O álcool 70 a gente vai colocar no nosso borrifador, para a gente poder passar em vários lugares, várias superfícies. O álcool em gel a gente vai usar o tempo inteiro para limpeza das mãos, limpeza de algumas partes da bancada, coisa assim. O álcool em gel ele é muito essencial, então os dois a gente vai ter que ter sempre, tá? De novo, vocês podem ter só o álcool 70 líquido, pode ter, mas é importante que vocês tenham o álcool em gel também para fazer limpeza geral e tal, tudo mais, acaba sempre usando, tá? Máscara. Máscara vocês não precisam usar para treino, mas é importante vocês terem, porque toda vez que a gente faz tatuagem, e eu acho que a partir de hoje é comum, é padrão, a gente usar máscara no procedimento de tatuagem, certo? Então não precisa para durante o treino, mas já é um item que vocês vão ter que ter quando vocês estiverem fazendo tatuagem profissionalmente. Aí a gente tem, ó, filme plástico. Filme plástico vocês usam sim durante o treino, vocês usam o tempo inteiro, principalmente se vocês estiverem trabalhando com adaptadores, que vocês vão embalar ele muito bem para proteger aquela área, para não ter nenhum tipo de contaminação. Por mais que vocês estejam fazendo só treino, também é importante manter esses materiais limpos, tá? Tanto máquina, clip cord, o grip, se vocês estiverem usando. Então o filme plástico vocês vão usar o tempo inteiro, toda hora, e é essencial e super baratinho também. Solução de limpeza, essa solução de limpeza, basicamente vocês podem comprar uma pronta específica para tatuagem, ou vocês podem fazer ali com uma proporção de 70% de água, 20-25% de sabão líquido neutro, tá? Que é o que eu recomendo usar se vocês forem fazer a solução, e uns 5% de álcool 70 só para manter aquilo ali higienizado, certo? Então, a solução de limpeza que vocês vão fazer é super simples de fazer também, não tem nenhum mistério. Mas lembrando que a gente foi aprendendo com o tempo que a limpeza da tatuagem ela é muito mais eficiente quando a gente usa vaselina, tá? Tanto na pele artificial quanto na pele humana. E lá no final, na pele humana, a gente acaba usando a solução de limpeza, porque isso agride menos a pele, certo? Copos descartáveis. É bom a gente ter copos descartáveis, principalmente quando a gente está trabalhando, quando a gente está treinando no início. Porque daí a gente pode deixar as nossas agulhas e cartuchos ali dentro desse copo, com uma água limpinha, tudo certinho, e um pouquinho de álcool também, para quando vocês forem reutilizar esses cartuchos ou agulhas, vocês podem reutilizar no treino sem problema, umas 5, 6, 7 vezes, tranquilo, porque ela não vai perdendo tanto fio dependendo do treino que vocês fizerem, né? Então, copos descartáveis é sempre bom a gente ter ali para colocar o nosso material, tá? E o papel toalha? O papel toalha é padrão, é essencial vocês terem papel toalha, porque é a melhor coisa que limpa, vocês podem usar inclusive guardanapo, mas o papel toalha é a única marca que a gente vai recomendar direto aqui, ó, que é da Snob, tá? É o melhor papel toalha que eu já usei até hoje, inclusive é o mesmo papel toalha que eu recomendo para vocês lá no vídeo que a gente fez há 2 anos atrás, nesse mesmo vídeo ensinando a montar o kit, então aí uma dica para vocês não muda muito, tá? Basicamente, esse é o material que a gente precisa para começar a tatuar. Tem algumas coisas aqui que são descartáveis, certo? Mas basicamente o investimento de vocês ele vai seguir dessa forma. Primeiro, a gente vai investir nos nossos equipamentos. Depois, a gente vai investir nos nossos materiais de adaptação, que a gente vai ter que gastar uma grana aqui. Depois a gente vai investir nesses outros materiais aqui de reposição. Eu recomendo para vocês começarem com a vaselina, como eu falei, não com a manteiga. Papel ectográfico vocês vão ter que comprar, batoque, porta-batoque, grommet, elástico, se vocês estiverem trabalhando com agulha de haste, e a bandagem, tá? Vocês podem tirar algumas coisas aqui, mas eu acho isso aqui bem essencial e é super em conta de começar. E aqui é os nossos materiais descartáveis ali, como eu expliquei para vocês, tá? No material descartável aqui, tem uma coisa importante que seria uma caixa de descarte. Vou botar aqui, caixa de descarte, tá?
Só que como a gente está falando de treino, eu não vou falar sobre essa caixa de descarte, a gente vai falar lá na biossegurança da importância de usar essa caixa de descarte para materiais perfurocortantes, certo? Então é isso aqui que vocês precisam para começar. Quem quiser a apostila, entra lá no nosso Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês de novo. Vocês vão entrar lá e assim que vocês assistirem essa aula, esse PDF já vai estar disponível, o PDF dessa aula, e depois vocês podem juntar todos os PDFs num ali tudo direitinho, para ter essa lista de material e ter todo o conteúdo que a gente vai passando para vocês, tá? Lembrando que quem quiser participar do nosso curso pago, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? É um curso bem completo, tem certificado no final, tem workshops em pele humana, workshop em pele artificial, tem muita teoria, muito conteúdo de teoria e tem um módulo bônus de marketing para vocês, que inclusive esse curso vai ser atualizado em breve, então quem quiser comprar aí, já fica o link para vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula aí, valeu!